tela. Não tô dando. Tem quanto de bateria aí? 20 e poucos. Tá bom. 20%. Boa tarde a todas e todos. Essa primeira live boa tarde a todas e todos. Como eu ia dizendo, a primeira live que eu faço nesse horário, nós temos feito mais tarde, mas hoje tinha uma transmissão de um show, e aí eu achei melhor a gente adiantar com o nosso convidado de hoje, que é o queridíssimo professor Valério Mazzuoli, para a gente poder discutir um tema, né, que na perspectiva do que vem acontecendo hoje, né, nós estamos falando de pandemia e os temas, né, dessas lives que eu estou propondo aqui são sempre temas relacionados a esse momento que nós estamos vivendo. Parece que nunca fizemos tantas lives, e eu tinha inicialmente pensado em 2, 3, mas aí as pessoas foram se interessando, e aí a gente achou que valia a pena explorar um pouco mais temáticas, né, relevantes nesse momento, com olhares diferentes e formações diferentes, para a gente trazer um debate mais amplo possível, né, e de modo até passar por essa experiência, refletindo um pouco mais, ouvindo, né, mais os profissionais que vêm se dispondo a falar, né, trabalhar com essas questões, escrever, refletir sobre, e também para que de alguma maneira a gente não só passe pelo momento né, de uma forma um pouco mais leve. Eu digo leve porque quando a gente se envolve e procura compreender melhor, eu acho que essa carga, por mais pesada que seja, né, da reflexão sobre o problema, e me parece que ela acaba sendo menos penosa do que passar por situações como essas. E a ignorância é sempre mais caro do que do engajamento. Tá? Parece que a minha conexão não está boa, não sei porquê, não tô hoje, inclusive, não tô com o meu Wi-Fi, tô usando o meu 4G. O professor Valério Mazzuoli acaba de entrar aqui, vou convidá-lo. Tenho a honra de conversar com ele nessa tarde, né, de terça-feira, sobre um tema tão caro. Queridíssimo professor Valério Mazzuoli. Tudo bem, minha querida? Uma das maiores estrelas da constelação jurídica brasileira. Imagine. Um dos juristas mais inspirados, mais competentes, mais brilhantes da nova geração de juristas no Brasil. E Imagine. muito jovem e muito atuante. E o que eu fico impressionada com o Valério, que além dele ter uma inteligência espetacular para a área jurídica, ele tem uma capacidade de transitar entre as humanidades e entre as artes, porque é um pianista sensacional, um musicista sensacional e um escritor também, né? Um historiador musicista que talvez as pessoas não saibam, mas ele publicou uma obra agora de 700 páginas, não sei, sobre a vida de Chopin, sobre a obra de Chopin. Então, quer dizer, bom, eu conheço muitos juristas brilhantes, mas juristas sensacionais, que além de executarem um instrumento dessa dimensão, dessa grandeza de técnica, dedicação à técnica, e ainda por cima conhecer a história da arte, eu realmente desconheço. Aliás, imagine que o Paulo Maluf era um excelente pianista, mas ele só era um excelente pianista, não sei, né? Se depois parou de tocar, mas na juventude depois... Mas também não conhecia a história da arte. Quando eu vi que você escreveu uma obra dessa magnitude... Vou te mandar. Eu falei assim, gente, eu não posso falar que ele é louco, eu só posso dizer que ele é enlouquecedor com essa inteligência dele, porque como é que pode ser tão inteligente, tão brilhante assim? Então, muito obrigada, professor Imagina, Valério, minha querida, que prazer estar aqui contigo, uma satisfação, uma alegria te encontrar de novo. Sempre um prazer imenso. Eu estava dizendo para ele mais cedo, que a gente estava conversando como é que a gente ia fazer a live e tal, teve esse contratempo da gente ter que adiantar, e o que eu achei que foi ótimo, na verdade.
E ele falou assim, Maria, como é que nós vamos alinhar? Eu falei, Valério, nós vamos alinhar quando eu sento para poder conversar com você num restaurante, batendo papo, porque não tem como conversar com você e não ter, né, uma aula com uma figura brilhante que tem formas de colocação das questões jurídicas de uma maneira totalmente autêntica e única e que arrebata a gente. Então, não tem. Nós não temos que alinhar nada. Você vai chegar e vai falar aquela quantidade que você vem aos borbotões, porque é totalmente genial, e todo mundo vai ficar feliz e elevado e refletindo sobre isso dias. Mas eu quero partir de um ponto que foi uma publicação que o senhor fez agora há pouco tempo, pelas mãos do Jorge Miranda, que organizou uma obra fenomenal, me parece que já está no 10º volume de uma obra lá, né, em Portugal, e você foi convidado para poder escrever nessa obra. E eu recebi em primeira mão a publicação, porque eu posso dizer que eu sou uma das que tem a honra de fruir dessa relação muito próxima com ele. E quando eu abri o artigo para ler, eu falei assim, meu Deus do céu, tem quase um livro. Ele escreveu mais de 50 páginas, fazendo uma reflexão, assim, muito diferenciada. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de discutir responsabilização internacional dos Estados num diálogo com a China, especificamente, que foi, né, a casuística que chamou sua atenção, e dialogando essas questões de responsabilização com a Constituição da Organização Mundial da Saúde. Então, é um texto que parte desde os conceitos mais fundamentais da responsabilização, eu diria até transnacional, e discutindo até questões assim de força maior, globalização. Então, é um texto muito bem cuidado. Eu não imagino como é que você conseguiu dar conta de escrever esse texto nesse período. Eu acho que você não dormiu. Eu tenho quase certeza que você não deve ter dormido, até pelo que eu te conheço. E eu queria que você falasse um pouco, assim, né, de como que você teve esse insight de trazer essa tese. É uma tese, daria uma tese de doutorado tranquilamente. Provavelmente algum orientando seu vai partir dessa hipótese e já vai aprofundar, porque ela já está muito encaminhada. Como é que foi que te deu esse insight, Valério? Que eu sei que você tem muitos insights geniais para, nesse momento, trazer a abordagem da pandemia em termos de responsabilização estatal, né, e transnacional. Bom, professora Maria, muito obrigado. É um prazer novamente estar aqui contigo, uma honra, satisfação estar participando desse papo com você. Na verdade, quando começou essa pandemia toda, eu comecei já a pensar, né, no sentido de que criar hipóteses na minha cabeça de que se houvesse alguma coisa de errada, né, em termos sanitários internacionais, que eu já conhecia um pouco os regulamentos sanitários internacionais, já tinha estudado um pouco a Organização Mundial de Saúde, para outras coisas minhas e que acabei não usando anos atrás, né? Mas eu fiquei pensando, se houvesse alguma violação de regulamento, né, como que seria uma responsabilidade? Depois, dando uma checada, eu vi que nenhum jurista tinha escrito isso no mundo. Depois, ao desenvolver o trabalho, e aí com quarentena e ficando em casa, o ócio, acho que dá a criatividade mesmo, eu comecei realmente a desenvolver. Aí sentei no computador e comecei a passar dias e noites realmente, e comecei a ver depois de um 4º, 5º, 6º, 7º dia, no 10º, um professor no blog do European Journal of International Law falou uma coisa que eu já estava falando. Depois, um sujeito lá nos Estados Unidos, no American Journal of International Law, no blog, coisas de 10, 15 linhas, mas já estava dizendo mais ou menos o que eu já estava falando. Falei, bom, o time é esse, né? Então eu não estou ficando louco. Então, a gente na Europa já está pensando nisso. Eu já tinha jogado uns insights também na internet. E aí, inclusive, eu já citei esse pessoal. Já fomos fazendo um diálogo de quem estava trabalhando com isso. Depois eu fiquei sabendo que os juristas italianos, ainda não vi publicado, mas ainda já estava começando a correr atrás. E realmente fui desenvolvendo, no sentido de que hoje eu estou convencido. Então, eu terminei esse texto e eu agradeço muito ao professor Jorge Miranda, que ele adiantou a publicação de uma obra para o texto não perder o timing, porque eu mandei o texto em questão de dias, ele falou, eu vou publicar o livro, porque eu não posso esperar para junho uma publicação. Quer dizer, o europeu entende isso, né?
O europeu entende. E agora está terminando a versão em inglês, porque muitos amigos internacionais não conseguiram ler. Infelizmente, a língua portuguesa, né? Muitos amigos. Então, nós estamos terminando agora. Eu queria fazer até um agradecimento ao Defensor Público Federal, Murilo, lá do Piauí, que ele se propôs a fazer essa versão para mim. Depois, uns 2 outros amigos estão revisando junto com ele, para a gente poder mandar isso fora. Mas o que é o estudo, na verdade, que eu acho que é o que interessa, né? Maria, eu estou convencido hoje de que houve uma violação aí precisa ver a questão da responsabilidade. A China violou uma norma internacional importante. No fundo, teoricamente, eu acho que é possível, mas eu já vou adiantar que politicamente é muito difícil um Estado demandar o outro nesse aspecto. Porque uma endemia, depois uma epidemia, depois uma pandemia pode acontecer em qualquer Estado, em qualquer país. O HIV, ele nasceu no Congo, quando era Congo belga, né? Hoje a capital do Congo era Leopoldville, na década de 20. Então, realmente veio também de uma questão zoonótica, de relação homem e animal. No caso do HIV, macacos, né? Essa relação da zoonose, e nós temos que repensar isso no mundo, até que ponto um homem pode interagir com um animal que não é um animal, não é um boi para comer a carne, não é a galinha para comer, e também tem gripe aviária, mas enfim, com macacos, né? Com pangolim, como foi lá na China, e morcegos, isso é uma questão sanitária gravíssima. E lá no HIV, por exemplo, puxando toda a história da década de 20, não tinha o avião, né? Não tinha um avião como tem hoje, né? Que você está em 10 lugares do mundo em questão de horas. E aí, quando os haitianos foram para Leopoldville, por questão de trabalho, teve muitos haitianos e países francófonos. Quando voltaram para os seus respectivos países, e depois com as rodovias começando lá em Leopoldville, o rei da Bélgica, ele implementou essa circulação de pessoas, o HIV espalhou pelo mundo. Veja que só chegou da década de 20 na década de 70 nos Estados Unidos. Então, hoje, em 24 horas, a pandemia chegou. E demorou 50 anos o HIV, porque o transporte não era como o transporte de hoje, sair do Congo para chegar no mundo. Então, e o Congo nunca foi responsabilizado por isso, porque qualquer lugar do mundo pode acontecer uma epidemia ou uma pandemia, né? Um estrangeiro pode chegar no Brasil, pegar uma zika e chikungunya, vai falar, bom, mas aqui é uma questão de mosquito tropical, mas tudo bem, mas aparece aqui. Pode ser uma questão cultural. Isso é muito difícil, portanto. A questão técnica há regras sanitárias internacionais que devem ser observadas. E há um grande tratado sobre isso, que as pessoas não compreendem como tratado, mas eu posso te assegurar, conheço um pouquinho de direito dos tratados, que o Regulamento Sanitário Internacional, não obstante ter um nome um pouco soft law, mas é uma norma hard law, ela foi negociada, foi referendada pelos parlamentos, foi ratificada, promulgada e publicada nos diários oficiais, no caso do Brasil, etc. E o regulamento é muito claro, né? O artigo 7º do regulamento, toda a história começa aí. O regulamento tem uma norma para o mundo inteiro que diz o seguinte: todo Estado, e todos os Estados da ONU são parte do regulamento, a China o Brasil aderiu ao regulamento sanitário, todos os Estados que detectarem uma questão nova, suspeita, ainda não conhecida e que já está trazendo um impacto imediato, tem 24 horas para avisar a Organização Mundial de Saúde, porque isso pode ser uma bomba mundial. 24 horas. O governo chinês avisou com 16 dias. É muito tempo. É muito tempo para 6 milhões de pessoas saíram de Wuhan. Imagine. Sim. Eu convido os nossos espectadores a digitarem no Google Wuhan, província de Hubei, e verem a cidade. É uma megalópole, é uma cidade gigantesca, cheia de prédios, super moderna. É enorme. A China é um país, estive lá em 2017, conheci um pouquinho da China. Tudo é proporção gigantesca na China. Não tem coisa pequena
na República Popular da China. Tudo é gigante. Eu cheguei em Pequim, eu assustei. É tudo muito grande, é o grande do grande, né? E muita gente. Bom, a China só foi 15 dias depois avisar a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, isso é um absurdo do ponto de vista sanitário internacional. Ainda teve o carnaval, né? O carnaval chinês, o carnaval de fevereiro. Exato. E a Organização Mundial de Saúde também, nós temos que analisar a responsabilidade dela num certo ponto, e aí é que eu tive até uma conversa, gente, algumas listas de WhatsApp, mas me cansa um pouco, porque as pessoas não fazem o papel de casa, infelizmente, não leem os relatórios, elas vão dando opiniões. Eu falei, olha, leiam os relatórios da Organização Mundial de Saúde. Isso não é brincadeira, não é achismo. Ah, tem que processar o OMS. Leia o relatório. Eu cito no trabalho todos os relatórios, ela disponibiliza muito honestamente, apesar de ter muitas coisas duvidosas no OMS, duvidosas, mas muito honestamente. Então, o relatório lá, número 8, ele vai dizer o seguinte, com todas as letras, na primeira nota de rodapé. Nós erramos no relatório anterior de 14, 15, 16 de fevereiro, onde nós entendemos que a epidemia era moderada no mundo. Revoga o que nós dissemos, porque a epidemia não é moderada, é gravíssima no mundo. Claro que essa reconsideração se deveu pela informação cruzada da China. É evidente, se a China demora para notificar a Organização Mundial de Saúde que um fato novo ocorreu e ainda não conhecido, porque eles queriam detectar a cadeia do vírus. E Sim. A cadeia do vírus tem que ser detectada depois. Primeiro você avisa a organização. Olha, aconteceu, já morreu 2.000 pessoas aqui, não sabemos o que é. Nós vamos agora detectar a cadeia do vírus. Então, tudo bem, mas já me avisa. A Itália não teria tantos mortos. Claro. A Itália não teria tantos mortos. Porque a Itália também, de certa maneira, acreditou que era gripezinha. Sim. Que era gripezinha. Né? Bom, acontece que esse dispositivo 7º, que fala que tem que avisar, e junto com o 6º, que dá o prazo de 24 horas, em nenhum lugar se estabelece uma resolução de controvérsia judicial sobre esse tema. Mas há um dispositivo, e aqui que entra a questão técnica, que está na Constituição da Organização Mundial de Saúde, que é o 75, que fala que as controvérsias relativas a este instrumento, que a Constituição só tem nome de Constituição, é outro tratado, é o Framework, é o Umbrella Treaty, é o tratado moldura guarda-chuva, ela provoca a jurisdição da Corte Nacional de Justiça. Já pensou um Estado demandar a China na Corte Nacional de Justiça pelos prejuízos decursivos? Porque, veja, nós não podemos, talvez, e aí entra a questão do talvez, porque tudo depende de certeza científica. Anteontem, o Prêmio Nobel de Medicina disse que foi criado em laboratório, isso já está desmentido pela Science e pela Nature, mas o sujeito é um Prêmio Nobel, a gente acredita, eu não sou biólogo, percebe? Isso, Sim. Então, nós temos que... E o direito, também é outra coisa a se discutir, mas num outro tema, nós temos que repensar nossas publicações, nossas plataformas. Nós não podemos depender de double blind para publicar um negócio que é amanhã que temos que saber. Exatamente. Então, nós temos que mudar. Poxa, e esse texto meu, daqui a pouco eu posso mudar as conclusões dele. Por isso que eu já digo que é aberto. Então, essas plataformas têm que ser... Hoje, o sujeito lá nos Estados Unidos ou na Europa que descobrir a vacina contra o coronavírus, ele está nem aí para publicar no British Journal of nada. Né? A questão importante é que você, ao publicar essa primeira versão da sua tese, ao fazê-lo rapidamente e entrar em diálogo com outras possibilidades de compreensão, você refaz esse texto e traz novas possibilidades que é num time que não dá para poder Isso cego. Isso não existe. Perfeito. Não cabe, não é o caso. Perfeitamente. E o ponto que eu estava tratando é exatamente esse. Então, quer dizer, a primeira possibilidade é que se tem notícia de que realmente houve um equívoco que as autoridades já reconheceram. O médico que notificou, ele quase foi preso, depois pediram desculpa a ele, o médico que morreu, porque a quantidade viral tão grande. E aí, então, vem a Constituição da Organização Mundial de Saúde e vai dizer, olha, é possível provocar a Corte Nacional de Justiça. Aí, veja, como que um Estado responsabiliza pelos prejuízos decursivos? Porque, querendo ou não, o atraso da China, isso eu já estou convencido. O resto ainda não. Mas isso eu já estou convencido. Trouxe inúmeros prejuízos para vários países. De vidas, tantos mortos e econômicos. Está arruinando a economia de alguns países. Então, o mundo não era para estar parado. A verdade é essa. Nós estamos parados por uma contingência. Bom, o problema é que
eu preciso ter um vínculo, esse que os estados têm que entender, e que nós estamos com um grupo de Lisboa. Esse grupo de Lisboa é que está com Jorge Miranda, e também na Nova de Lisboa com Jorge Bacelar Gouveia. E isso eles me deixaram ao meu cargo, isso, talvez por ser eles são constitucionalistas, é descobrir um vínculo entre o regulamento e o artigo 75. E o vínculo, na minha opinião, é quando a Constituição da Organização Mundial de Saúde coloca a Assembleia da Saúde para gerir os problemas sanitários internacionais. E a Assembleia da Saúde é regulada pelo regulamento. Então, eu vejo aí pelo menos um. Eu coloco no texto, não vou ficar empatando nos seus ouvintes, mas eu coloco no texto umas 5, 6 possibilidades. Mas a mais forte de ter essa ligação é essa. E a novidade, aí fui pesquisar a Corte Internacional de Justiça e encontrei, Maria, um precedente. Um precedente lindíssimo de 2006, de uma questão que não tem nada a ver, mas foi provocado esse artigo 75 do Congo com Ruanda, de conflitos armados no Congo, e teve questão sanitária no conflito, mas o tema não era direito sanitário, e o Congo não satisfez, no caso, as condições do artigo 75. Quais são as condições? Primeiro, para trazer à corte, negocie preliminarmente negociações, depois provoque a Assembleia Mundial da Saúde, isso é uma dúvida que já eu falo, se precisa desses dois, é um ou outro, ou um e outro, e depois venha para cá. E o Congo, no caso, não tinha provado que tinha provocado negociações preliminares. Esse direito internacional bem raiz mesmo, tradicional. Naquele caso, então, o Congo não foi frutífero em ter para si a validade do artigo 75. Mas isso não interessa. Interessa que a Corte Nacional de Justiça, num parágrafo, disse ele está válido para mim. Ou seja, está abertas as portas. É isso que nos interessa enquanto juristas. Se eles cumpriram ou não as condições... Pronto. Não interessa. Ela a competência dela e inclusive, pronto, não interessa. Então, o artigo 75 já foi utilizado uma vez, pelo meu estudo até agora, na história, uma vez no parágrafo 101, lá do caso Congo, dos conflitos armados na República Democrática do Congo versus Ruanda. E aí, uma curiosidade do direito internacional, porque é muito recente, foi em novembro de 2019. Eu comparei o artigo 75, que provoca a jurisdição da Corte, com duas condições preliminares, com o artigo 22 da Convenção contra a Tortura e Tratamentos Desumanos ou Degradantes, que o dispositivo é idêntico, só muda a questão. Fala assim, pode provocar a jurisdição da Corte Nacional de Justiça se tiver uma negociação e se for para o Comitê da Tortura, para o comitê próprio do pacto. Perceba que a mecânica, isso que nos interessa, é a mesma. E sabe o que a Corte disse nesse caso? Rússia versus Ucrânia, esse caso, em novembro de 2019. Portanto, agora, 5 meses atrás, ela disse, não é uma condição, não é conjuntivo, é substitutivo, é uma ou outra. Se você teve uma negociação e não foi para o comitê, pode vir aqui que eu aceito. E aí é o raciocínio que eu fiz. Se a Corte Nacional de Justiça seguir o seu raciocínio, que fez no caso Rússia versus Ucrânia, no artigo 75 da Constituição da OIT, está muito mais fácil para os estados, porque na Assembleia da Saúde vai ser o caos para resolver, porque lá é uma Babel. Então, chamada a China para negociação e a China não quis negociar, jurisdição da Corte Nacional de Justiça. Então, portanto, eu dei o caminho para os Ministérios das Relações Exteriores. Eu quero ver se alguém vai ter coragem. E, claro, eu digo que é muito difícil, porque é uma questão política, é muito difícil as relações econômicas com a China. A China é um grande parceiro. Eu acho que a China teve essa culpa, mas eu também acho que a China não é um monstro. Porque uma epidemia, tudo bem, hoje em dia não é recomendável, ela está repensando mexer com o morcego, e o morcego passou para o pangolim. Pangolim parece um tatu-bola, é o animal silvestre mais que tem o maior índice no mundo de tráfico ilegal. Porque ele é bonitinho, ele parece um tatuzinho. E do pangolim parece, pela Nature, né, pelos pesquisadores que publicaram lá, parece que veio daí essa cadeia. Morcego, pangolim lá no mercado de Wuhan, foi para o ser humano. Eu acho que a China não é um monstro. Essa questão da cadeia, isso eu queria só te interromper um pouquinho, porque é muito difícil te interromper, porque, enfim, você vai numa crescente e seu raciocínio é muito conectado.
Mas tem uma questão aí que está sendo agora conjecturada, eu até compartilhei com você um documentário, né, de que, na verdade, essa omissão aconteceu propositalmente, porque já havia uma pesquisa, inclusive uma pesquisadora desde 2003, recebendo recursos do mundo, inclusive dos Estados Unidos, para poder agregar no vírus uma proteína do morcego, SARS, para poder conseguir enfim, adentrar a célula humana e fazer esse estrago todo. Então, rigorosamente falando, a gente pode pensar que se isso foi de propósito, e o governo chinês, e aí eles imputam ao Partido Comunista, né? Fato é que pode sim, a gente pode desconfiar de que a China não omitiu essa informação, né, de maneira culposa, mas dolosa. Por quê? Porque, pelo que eu vi nesse documentário que eu tenho lido, a coisa já tinha sido deflagrada há muito mais tempo. E o mercado, na verdade, me parece que ele nem tinha morcego, é um mercado de caça e pesca, e que não tinha nem ambiente propício para que ali acontecesse. E ali aconteceram tantos números, sei lá, 10, 12, mas havia 2 ou 3 que não estavam naquela região e que a China também omitiu essa informação. Então, pelo que eu estou vendo, assim, a essência da sua tese vai em 2 caminhos. Primeiro, ela tem responsabilidade de informar ou por negar informação, né? E segundo, a Corte Internacional de Justiça já afirmou o entendimento de que vai receber, independentemente da conjunção das duas condições de 2006, 2019, agora essa decisão fresca. Isso. E se for comprovado isso, eu não coloquei esse ponto, porque ainda, como jurista, eu disse, olha, bom, isso aí tem que ser, né? Vai ficar a cargo dos cientistas e das provas aí internacionais. Mas se comprovado esse ponto, aí não tem nem que discutir a responsabilidade. Aí vai ser uma calamidade mundial. Quer dizer, você fabricar um vírus e matar esses milhares de mortos no mundo, aí eu não queria nem imaginar uma hipótese dessa, que não me parece crível enquanto ser humano, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer, né? Então, como eu ia dizendo, no fundo, partindo do princípio, fazendo uma leitura de que isso fosse uma inverdade, de que realmente teria a cadeia dos pesquisadores norte-americanos, que a cadeia veio do mercado e que passou para outras pessoas, enfim, porque não estavam lá, mas estavam próximas. Não sabemos, a verdade é essa, mas levando isso em consideração, a hipótese que se coloca é que, e aí a gente tem que pôr a hipótese, né? Me perguntaram, mas não está cedo para falar isso? Eu falo, não, porque o jurista tem que dar o problema antes, porque se acontece o problema, nós já temos que ter a solução teórica. Se não seria um caso de força maior. É muito delicado isso no direito internacional, porque, veja, força maior significa aquilo que sai do controle do Estado. Então, aí é uma hipótese, eu não estou defendendo tese nenhuma nesse ponto. Se mesmo a China tivesse avisado em 24 horas, sairia ou não sairia o controle do Estado? E aqui eu vou fazer uma brincadeira com um fundo de verdade. No Brasil, vou fazer uma brincadeira que se o Brasil tivesse avisado o MC em 24 horas, o nosso povo brasileiro teria saído do controle do mesmo jeito. Estava todo mundo na rua. Tá, até hoje, com escândalo aí, as pessoas vão na imprensa e falam que isso é uma mentira internacional, que na Itália não morreu 5.000 pessoas. Inacreditável. Valéria, então, ontem eu falei na rede social que depois do terraplanismo, em pleno século XXI, eu já não duvido de mais nada. Pronto. Joga um exemplo para o Brasil. O Brasil seria responsabilizado na Corte Nacional de Justiça pelo mundo inteiro. Então, também é difícil achar exemplos de força maior. Eu posso dar um exemplo, tem muitos alunos assistindo que eu estou vendo, um exemplo que é um exemplo da própria ONU, um exemplo muito simplório que ela dá lá no comentário do Draft Articles. Bom, enfim, a força maior é prevista no projeto de artigos da Convenção da ONU sobre Responsabilidade do Estado, que até hoje está parado na Assembleia Geral, mas a própria ONU incentiva os Estados a cumprirem essa norma que ainda tecnicamente não é tratado, porque não foi ratificado, mas ela incentiva a cumprir. E no Draft Articles, ele vai dizer assim que força maior é um evento que escapa ao completo controle do Estado por uma questão alheia à sua força. Então, um exemplo clássico é um ilícito, uma aeronave de guerra sobrevoar o território de outro Estado em tempo de conflito sem autorização. Isso é um ilícito internacional, né? Aí o piloto, quando está desviando do território do Estado, vem um cataclisma e ele fala, eu não tenho como, eu preciso entrar no território da Ucrânia, senão esse avião vai cair com 400 pessoas aqui dentro, enfim,
eu não... Pô, isso é força maior. Eu tive que cometer um ilícito, mas o avião ia cair porque eu não posso, eu ia morrer. Percebe? Isso sai do controle do Estado. Aí talvez um pedido de desculpas. Olha, a gente teve que fazer uma manobra. E aí a hipótese, será que não seria uma força maior? Mas também tem a força maior também, ela não pode ser exigida quando o Estado dá causa a ela. Então isso tudo vai ser eu penso que talvez eu tenha dado o pontapé inicial, mas isso tudo talvez vai ser detalhado com os anos. O que eu só acho, Maria, sinceramente, independente do país, eu estava dizendo, acho que a China não é um monstro. Todo mundo erra, né? E a gente só culpa o errado na hora do erro, mas eu acho que tem que ter uma responsabilidade de alguma maneira, porque não é possível. Pelo menos porque já houve outras pandemias internacionais. O mundo já conhece, desde peste bubônica, peste... Não é de hoje que se tem pandemias e epidemias, sair do controle, né? Então, essas questões sanitárias tudo envolve uma questão muito delicada de cultura e de costume, sabe? Mas há recomendações da Organização Mundial de Saúde há muito tempo de morcegos e macacos. Poxa, isso é problemas de os problemas de zoonose veio quando o homem começou a ter essas relações com animais que não são animais habituais para alimentação humana ou para domesticação, como um gatinho, um cachorrinho que você tem na sua casa. É diferente. Então, o mundo precisa estar muito mais aberto a isso. Isso também mostrou que as nossas soberanias são muito frágeis, né? Eu gostei muito do artigo do Ferraioli de que a globalização está de joelhos. Eu achei lindo. Sim, sim. Eu quero te fazer essa pergunta final, porque com esse capítulo que você conclui o texto, né? O seu texto é um livro, praticamente. E eu achei muito bonito esse contraponto que você faz, né, usando essa expressão exatamente, a globalização de joelhos, né, e a lição de Ferraioli. Você usa isso. Eu queria só voltar rapidamente aqui na Força Maior pelo seguinte, o presidente Bolsonaro, ele tem editado, né, essa cascata de medidas provisórias, e nas medidas provisórias ele sempre parte do texto da lei de fevereiro que instaurou o estado de calamidade pública, e sempre a categoria que ele traz ali como fundamento é que é uma questão de força maior, né? E você abre um capítulo e coloca, né, força maior como estudante de licitude, você coloca como interrogação, porque você está fazendo um esforço para poder discutir se é força maior. E eu acho que tem um agravante, Valério, por mais que nós tenhamos passado por epidemias na história da humanidade, esta pandemia ela é muito diferenciada porque nós estamos vivendo em plena era da internet. A comunicação, ela anda numa velocidade... É para ontem. O que eu sei hoje... Bingo! Se ontem eu desconfiei, eu já tinha que ter adiantado. Então, você levantar essa tese contra a força maior, e você coloca, na verdade, você não se coloca contra, você está colocando só em questão. Estou discutindo se é ou não é, porque o exemplo que você dá aí é muito claro. Agora, você falar de pandemia sobre um direito violado à informação, porque você está discutindo informação, na era da informação, na era da nuvem, sinceramente, uma força maior dessa grandeza, né, numa época em que isso não é inesperado, por que eu estou querendo chegar com você aqui? As pessoas às vezes confundem muito caso fortuito com força maior. E exato. Caso fortuito. Porque quando eu li o seu capítulo, na hora, esse capítulo do seu texto, na hora me remeteu essa diferença. Que às vezes os juristas, eles não vão no vocabulário lá, no vocabulário jurídico, para poder entender essas categorias. Que nós precisão terminológica. Né? Aí que tá. Porque precisão terminológica. O caso fortuito, ele é imprevisível e inelutável. Eu não tenho como. É fortuito. Agora, a força maior, é aí que eu acho que esse capítulo seu caminhou muito bem no texto, no sentido de convencer da sua tese. A força maior, né, ela é previsível. Só que eu não tem como eu controlar. Então, quando os chineses tinham a previsibilidade, quando o sistema informacional todo conectado, segundo as regras na ordem global, segundo as regras da Organização Mundial da Saúde, né? Isso era sabido. Eu acho que a coisa é muito mais grave do que você suscitar a força maior. Por quê? A força maior não exclui, eu quero dizer. Quando o Valério colocou assim, a força maior exclui a licitude, para mim a resposta, e você dá notas retóricas, no sentido de que me estimulou essa hermenêutica, é de que não. Não, porque é força maior. A força maior é previsível. E eles podiam ter lutado contra ela, porque poderia sim ter comunicado no prazo que a OMS exige e não esperar tantos dias para poder aí já ter milhões e milhares de pessoas contaminadas. E até, no fundo, eu ponho as duas hipóteses, mas no fundo, a minha conclusão é essa, né? Que é muito difícil a força maior porque ela deu causa ao evento. Sim. E aí, pegando outro gancho, e a outra hipótese que se colocou
E aí, isso é triste para nós, brasileiros, porque vamos imaginar a hipótese, isso não vai acontecer, mas por hipótese. Bom, o Brasil, então, vai se insurgir segundo essa metodologia, esse caminho, esse ITER, né? Essa roteline aí dada perante a Corte Nacional de Justiça. A Corte Nacional de Justiça vai dizer o seguinte para o Brasil: vocês não são parte legítima. Vocês também não seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Como que você quer que ela siga? Veja, a teoria do venire contra factum próprio. Então, quer dizer, o Brasil já é um país excluído da jurisdição internacional porque ele vem contra factum próprio. É o venire contra factum próprio. Então, quer dizer, é um absurdo. O Brasil não colabora... O Brasil não, esse governo não está colaborando com a própria nação. Quer dizer... Não, em termos de diplomacia... Nós estamos num evento delicadíssimo. É uma vergonha, né? Em termos delicadíssimo. Não é brincadeira isso. Os hospitais não estão lotados à toa. E os hospitais que estão mostrando que estão vazios porque não tem acidente de trânsito, porque as pessoas estão mais em casa. Também tem outra lógica. Outra lógica, então, sim. É uma aberratio iuris, viu, Marina? São aberrações. Essa crítica que você dirige, inclusive a forma como nós temos nos comportado, né, na ordem internacional, e esse governo tem sido realmente assim, né, um vexame perene. Como é que você está pensando, a crítica que você faz, né, a globalização, que era um processo que já vinha sendo discutido, e às vezes o jurista que não é internacionalista quer discutir essa temática sem ter esse domínio do direito internacional, do direito transnacional, do direito cosmopolita que você tem. E eu achei belíssima essa conclusão, porque você coloca, a globalização está de joelhos. Vamos refletir sobre, com um jurista que já tinha meio que sinalizado lá atrás, qual foi a sua conclusão sobre isso? Linkando, você fez muitos links, você fez uma hermenêutica complicadíssima de pegar a questão lá da tortura de 2019 e fazer uma conexão com a questão da saúde, que você viu que por analogia dava. Então, você fez um exercício hermenêutico aqui, pouco, né, invulgar, né, muito invulgar. Como é que você chega no final da história e fala assim, ó, nós temos que discutir globalização. E aí? Qual que é a lição que nós tiramos? Porque é a pergunta que mais se faz hoje, né? Qual é a lição que nós vamos levar da experiência com o coronavírus, né? Dessa pandemia? Sairemos melhores enquanto humanos? Aí eu te pergunto, sairemos melhores como juristas? Como é que o Valério Mazzuoli fez, né? Qual a avaliação que você traz como uma conclusão parcial, ainda que parcial, sobre isso tudo que está acontecendo num contexto de globalização que já vinha sendo discutido de maneira equivocada, sem especialização, sem precisão rigorosa, metodológica, técnica e terminológica. Como é que você chegou nesse estado da arte da reflexão? Essa é uma excelente colocação, uma excelente pergunta e que nos leva a seguinte angústia e que tem me levado essa angústia ao longo dos últimos 10, 15 anos, que é olhar as obras tradicionais do direito internacional. Se você olhar aqui em casa, aqui vai ter um monte atrás de mim, que ainda estão no direito internacional westphaliano. Então, esse sempre foi uma preocupação minha no meu curso, hoje está com 13 edições, de não escrever mais direito internacional westphaliano, não ter mais um direito internacional prepotente, um direito internacional apenas dialético, um direito internacional não dialógico. Eu tenho observado nos últimos 10 anos essa abertura, essa fragmentação do direito internacional, que é um direito internacional que ele está cheio de poros hoje, eu nunca estou utilizando essa expressão, ele é tão poroso que ele não consegue mais ter garras suficientemente fortalecidas para trazer para si a competência de regular inúmeros fenômenos internacionais que escapam à sua alçada. Isso começou com as normas ambientais, na década de 70, 80, o direito nacional viu que já não conseguia mais regular. Depois o direito internacional econômico, ele está muito acima das nossas cabeças e a gente não tem condição de pegar, a menos que a gente não entenda as regras do jogo internacional e faça esse jogo uma lex mercatória que é totalmente fora de um contexto também tradicional. E esse exemplo agora da pandemia só veio justificar isso, que eu penso há 20 anos. Quer dizer, o direito internacional e o direito ele não consegue mais se ele não for construído em teia. Toda essa globalização hoje ela está ajoelhada, ela está humilhada, ela está de joelhos frente a um fato que não tem fronteiras, que não tem soberania, que não tem território, que mata em 24 horas todos os princípios básicos que
que nós aprendemos. Eu já falava isso há muito tempo em outro sentido, brincava com os alunos que por que a gente come bacalhau da Noruega? O bacalhau não é bem da Noruega porque ele não tem um passaporte. A hora que ele está nadando ali embaixo, ele chega na fronteira e fala, eu vou voltar porque eu sou da Noruega, eu não posso entrar aqui no limite territorial do Reino Unido, por exemplo. Pronto. Isso coloca realmente a globalização de joelhos. E Ferraioli, eu sou um fã incondicional, acho que ele tinha que ganhar um prêmio, né? Aí, porque realmente a globalização está de joelhos. O direito tem que repensar. Nós temos que repensar a nossa humanidade, o nosso futuro comum. O futuro comum da humanidade tem que ser repensado. Eu acho que, talvez, até falando de um ponto de vista agora não científico, mas um ponto de vista até, de certa maneira, religioso, eu acho que Deus está um pouco bravo com a gente e esse período é para a gente refletir um pouco melhor o que vai ser da humanidade. Mudar, as relações humanas têm que ser alteradas, tem que mudar o mundo. Então a globalização está de joelhos. Eu achei que esse seria um final bem interessante assim, para esse tema, né? De falar no final, bom, se nada se conseguir em termos de responsabilização, se nada se conseguir em termos de indenizações, em termos de reparação de status quo, que nós consigamos pelo menos pensar que nós somos muito pouco, nós somos grãos de areia muito pequenininhos e a gente tem que pensar no nosso futuro em comum, da sua filha, da sua neta, do seu bisneto, etc. E nós temos que mudar o pano de fundo e começar e as normas internacionais têm que ser adaptadas a isso de uma nova maneira, com uma nova consciência, numa nova plataforma emancipatória. Valéria, você tocou num ponto interessante que eu estava comentando com meu marido esses dias, que o projeto da humanidade, Deus testou e ele está mostrando que eu acho que talvez ele desista desse projeto para poder recriar uma outra espécie, porque a espécie humana... Não deu certo. Né? Não aprendemos nem da pior maneira. Então, eu estou começando a achar que Deus está começando a decretar falência. Aí você falou em questões aqui de fé, religiosidade e tal. E eu estava comentando isso brincando. Mas a gente brinca para poder tentar tratar a questão de uma maneira menos grave, né? Eu estava falando isso aqui no início da transmissão, com mais leveza. Eu digo com mais leveza porque quando você procura se informar e se apropriar do que está acontecendo, eu acho que passar de maneira menos ignorante, menos alheia ao que está vivendo, enquanto humanos que somos, e que somos caracterizados, ao menos até segunda ordem, enquanto animais dotados de racionalidade, eu acho que a melhor forma que eu tenho de lidar com essas questões é racionalizando, né, o problema. E aí eu queria te fazer uma última pergunta, porque nós estamos já indo para a conclusão, depois, né, dessa aula belíssima que você deu aqui, de uma tese totalmente inovadora e com certeza é a última no mundo, a única no mundo até agora. Provavelmente você não vai encontrar porque você deve ter levantado tudo, eu te conheço. E até te pergunto se você não vai publicar um livro agora, né, imediatamente, porque eu acho que à medida que você for agregando valor à sua tese, porque as coisas vão até o final da pandemia, elas vão se deslanchando de alguma maneira, eu acho que até merece uma publicação mesmo de uma obra maior, mais consistente, e que o artigo que você escreveu, que é um capítulo, na verdade, já caminha para essa obra. E aí eu queria te fazer uma pergunta, enquanto, né, um dos maiores internacionalistas que nós temos, né, no Brasil hoje, e reconhecido, inclusive, internacionalmente, nesse livro que o Valério escreveria, né, pós-Covid-19, né, o que nós temos enquanto esperança de um mundo ético, jurídico, né, melhor e mais fortalecido, que isso tenha sido pedagógico para nós. O que o Valério traria, né, como uma espécie de reflexão de maturidade? Você é muito jovem, mas você já tem uma obra que te dá essa cancha, já te dá esse estofo, né, esse solo fértil. O que você pensaria, né, enquanto um intelectual do direito internacional? Eu te acho, na verdade, eu te considero um intelectual do direito cosmopolita. Eu estou falando de Kant, estou falando de filosofia do direito. Então, eu te vejo nessa perspectiva, com esse alcance, né, dos rumos do antigo direito internacional, que você chama, né, de direito westfaliano, e essa prospecção, talvez, né, no sentido de um direito cosmopolita, no sentido kantiano. O que muda, Valério? O que você... né, do que tem escrito há tantos anos, ensinado e revolucionado, porque todo dia você vem com uma tese nova, não precisa nem dizer que o controle de convencionalidade, né, é seu, essa é uma inspiração sua, uma tese sua, uma obra sua, reconhecida, inclusive, pelos nossos tribunais, inclusive pela Corte Constitucional, nosso Supremo Tribunal Federal. O que você vê em perspectiva, né, de mudança radical, né, do eixo do antigo direito internacional, naquilo que ele tem que se renovar, vem se renovando, inclusive pelas mãos de intelectuais
do seu cabedal, né, do seu rigor, da sua envergadura? Olha, eu acho que a perspectiva para o futuro nós podemos olhar sob duas lentes muito interessantes. Uma perspectiva renovatória, uma onda renovatória e uma onda de reforço à concepção de consciência comum da humanidade, de patrimônio comum da humanidade. Uma perspectiva renovatória, que o direito internacional se renove e passe a ser mais um direito internacional dialógico, duas lógicas, do que dialético. Sempre com diálogos, com duas lógicas, duas ou mais lógicas, duas lógicas comuns em temas sensíveis, sem deixar de desrespeitar, em tese, a diversidade cultural, nacional, regional, linguística, econômica, porém achando um ponto de intersecção comum. O que desde a Declaração e Ação de Viena de 1993 já vem se plantando essa semente. Então, isso, na verdade, vai ser um câmbio de mentalidade para tirar um direito internacional que ainda é westphaliano para um direito internacional, muito bem utilizada a expressão, um direito internacional cosmopolita que faz essa transversalidade. Essa é uma renovatória. Mas a onda que reforça, que seria a outra lente que nós podemos olhar, que não é tanto uma renovação, mas é uma nova roupagem, é a nova roupagem do que é patrimônio comum da humanidade, né? Isso aqui é muito interessante, é a roupagem do patrimônio comum da humanidade. Nós temos um patrimônio comum na humanidade que tem que ser respeitado. E a Covid mostrou para nós que esse patrimônio comum, um exemplo desse patrimônio comum, e é incrível, Maria, ninguém nunca tinha pensado tanto nisso, por mais na nossa cara que estivesse, a saúde humana. Sim, a saúde, né? Aqui o nosso patrimônio básico, comum. Que não é, você está falando de direito patrimonial, nós estamos falando aqui, e isso está escancarado, como você está colocando, naquilo que é o mais básico, que é a nossa biofísica, a nossa animalidade, ou seja, a saúde física. Nós tivemos que dar uma volta pelos direitos culturais, pelo multiculturalismo, para cair naquilo que é o mais elementar, que é a nossa animalidade em risco, a nossa vida física, para poder refletir melhor sobre isso. Exatamente. Esse bingo. Você, como sempre, brilhante, pesca as coisas na hora. É isso. É exatamente isso. E que pouca gente reflete, né, Valério? Infelizmente, os juristas, de maneira geral, eles estão muito acomodados numa zona de conforto dogmática. E quando a pessoa se vê diante de uma ordem, como é a ordem internacional, em que a dogmática ela fica muito prejudicada, porque tudo está por se construir, e essa dialógica que você propõe, ela deveria ser o caminho desde sempre, porque você tratar o direito internacional nos termos da dogmática doméstica é muito pobre, porque a dogmática doméstica ela é aquele direito ainda romano, sancionador. Nós estamos falando de tutela preventiva, nós estamos falando de tutela antecipada, nós estamos falando de direito preventivo de sanção premial desde a década de 50 do século passado, e as pessoas ainda continuam definindo o direito pela coerção e pela estrutura normativa sancionadora, né? Enquanto o direito nacional, desde o início, desde sua origem, desde o direito da guerra e da paz, eu estou falando de Grócius, já clama por uma forma de compreensão do direito, que, como você colocou, tem que caminhar no sentido de elevação da consciência humana, no sentido de compreender o direito de uma maneira mais ética e menos burocrática, menos dialética, no sentido que você está colocando, de procedimental dentro dos seus próprios padrões. O direito internacional mostrou, me parece, nesse momento agora que nós estamos vivendo, que ele traz categorias jurídicas muito mais sofisticadas para poder pensar grandes problemas jurídicos e deixou, eu te plagiando aqui, deixou a dogmática jurídica comezinha de joelhos. De joelhos porque eles não dão conta de lidar. As pessoas estão fundindo, porque para poder entender esse artigo seu, e que bom que foi publicado na Europa, você não precisa disso, mas a pessoa, para poder entender a sua proposta aqui, ela tem que fazer um esforço muito metadogmático no sentido que nós estamos acostumados a lidar no direito brasileiro. Então, eu acho que está sendo uma lição intelectual de extensão compreensiva do fenômeno jurídico pelo olhar do direito internacional renovado, segundo essa proposta que você traz. Então, eu digo que a globalização está de joelhos e os juristas da dogmática tradicional também. Obrigado, querida. É isso. Foi um prazer
estar aqui com você, colaborar contigo. Espero que isso termine logo e que nós possamos nos encontrar pessoalmente para a gente estar nos nossos eventos juntos, que eu estou com saudade. Eu estou tentando encontrar com ele pessoalmente tem anos em Belo Horizonte. Poucas pessoas sabem disso porque eu conto para os meus filhos. Ah, mas encontramos no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu, em Cuiabá, onde mais? Em São Paulo, Rio de Janeiro. É possível encontrar com você até em Paris, menos em Belo Horizonte, que ele vem aqui perto de Belo Horizonte. Mas eu vou. Para fazer conferência, mas não veio aqui de jeito nenhum. E o Valério, eu conhecia de nome há muitos anos, evidentemente, mas quando eu o conheci pessoalmente, eu nunca tinha visto o Valério. Tinha visto foto. Normalmente as fotos, elas são muito formais, né? Envelhecem a pessoa. E ele é muito jovem. E eu vi o Valério fazendo uma conferência em Foz do Iguaçu há anos atrás, e o meu marido também assistiu, não tem nenhum problema de falar sobre isso. E eu falei assim, gente, eu tô apaixonada por esse cara, apaixonada por esse intelectual. Eu fiquei assim. E aí comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu conheci e falar assim, gente, quem que é esse Valério? Mas olha, é o menino que tá aqui e tal, com essa contagia, gente. E aí algumas pessoas já me deram, não, sai dessa, ele é comprometido e tal. Não, eu sou casada, mas ele é apaixonante. Ele é apaixonante. Meu marido entende as paixões intelectuais que eu tenho, porque as paixões físicas são todas voltadas para ele, espirituais para ele, mas o Valério é uma paixão que eu tenho. E eu falava isso com a Marcele, que também, né, é uma grande admiradora, amiga dele. Ela falou, Maria, é a mesma coisa, eu sou apaixonada por ele. Então ele tem um número de fãs e de pessoas, eu digo pessoas que não são só mulheres, pessoas apaixonadas por ele, que é um negócio, depois eu fui descobrindo que eu era só mais uma na esteira do processo. Então, eu deixo aqui a minha reivindicação de que o senhor venha a BH assim que essa quarentena passar, que eu já vou te cobrando isso. Fabrício Veiga fica assim, Maria, tô na cola dele, tô lembrando ele toda semana, todo mês, mas o homem não tem tempo. Ele bate e volta. Espero poder te dar um abraço, meu amigo, que eu tô querendo te dar há muito tempo aqui na nossa capital mineira, que você sabe que é um prazer te receber aqui sempre. Eu quero muito que você venha, inclusive, fazer uma conferência sobre essa obra, que eu não tenho dúvida que vai se tornar um livro no Brasil e traduzido para o mundo, que você venha fazer uma conferência em primeira mão aqui, que você nos prestigie a UFMG, irmã da UFMT, para a gente brindar, né, o seu sucesso e brindar o seu sucesso que de maneira tão generosa você está colocando à disposição, né, da população nesse momento, ao se desdobrar, e eu sei que você tem virado noites, porque isso é do seu perfil, eu não brinco quando eu digo isso, se desdobrando para poder colocar a sua capacidade intelectual, né, à disposição de uma construção necessária. Muitas pessoas nesse momento, Valério, estão preocupadas em vender os seus serviços. E você, como intelectual que é, autêntico intelectual que é, está colocando seu intelecto à disposição gratuitamente para contribuir, né, com esse drama, para a gente superar esse momento, né, que é tão grave e, ao mesmo tempo, tão relevante para a história da humanidade. Então, eu só tenho a te cumprimentar, te agradecer e deixar registrado, né, o nível de intelecto que você exerce. Como dizia o Padre Vaz, né, não é possível que uma pessoa extremamente avançada, sob o ponto de vista da sua razão teórica, também não seja com relação à razão prática, a ética, a moral. E você é o tipo de intelectual que prova que a verdade é boa, né? O bem é verdadeiro e a verdade tem que ser, sim, dirigida para a prática do bem. Muito obrigada. Deus te abençoe muito. Continue iluminando esse intelecto privilegiado que você tem e que nós todos somos, assim, fãs e podemos nos dar o luxo, né? Eu, especialmente, de compartilhar de maneira tão próxima. Deus te abençoe, siga iluminando seu caminho e espero esse livro publicado com lançamento aqui na Faculdade de Direito da UFMG ainda esse semestre. Semestre que está entrando agora. Muito obrigado, Maria. Você mora no meu coração, viu? Obrigado a todos e a Deus. todas. Um beijão. Beijo.